Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início hoje ao nosso programa Menos de Mim. Eu quero agradecer a Deus. Foi um projeto que eu vim compartilhando com vocês, que ele iria sair do papel. E cá estamos nós, né? Eu estou com a minha primeira convidada, muito feliz de receber ela. Louva a Deus pela tua vida, Glauci. Obrigada. É alguém que eu amo demais, que eu admiro demais. E obrigada por ter aceito, né? Vim compartilhar aqui comigo e com todo mundo aí. Sabe Deus até onde vai chegar o seu alcance, né? Um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória de vida. E compartilhar especialmente aonde que Deus foi a peça fundamental que você acredita que sem ele seria impossível você chegar até aqui. Fala pra galera aí quem é a Glauci. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Glauci, tenho 52 anos, sou mãe de 3 filhos. Venho de uma trajetória de muita história, mas hoje eu sou a Glauci confiante, a Glauci que sabe o que diz. Então, analisando por tudo que eu passei hoje, avaliado na minha criação, na intimidade que eu tenho com Deus, na forma como eu vivo hoje, eu sou confiante e agradeço muito a Deus por me dar essa conquista, porque fé, prosperidade, eu acho que é realmente uma questão de confiança a Deus. E isso é criado através de uma intimidade que nós temos com anos de convivência e com muito temor também. Que bom, Glauci. Eu queria começar falando um pouquinho como é que foi a tua infância, né? Dentro daquilo que você se sente confortável para partilhar comigo, né? Partilhar com as pessoas que ainda não te conhecem. Te conheço há bastante tempo, mas também desconheço um pouco, né? De como foi a tua infância. E quem foi a Glauci? Falar de infância não é muito fácil. Então, meus pais, eu nasci em Bacabal, então tive uma vida familiar onde eu sou a segunda de 5 irmãos. Então, eu já, muito nova, eu já assumi responsabilidade com irmãos para ajudar. Então, muito nova também eu comecei a trabalhar. Sim. Então, a Glauce, para chegar até aqui, ela passou por uma série de processos. E um desses é trabalho de roça. Trabalhei mesmo na Sério, roça, Glauci? fazendo comida para trabalhador, plantando, colhendo. Então, tudo isso, hoje, para mim, é um orgulho. Eu não conhecia esse mundo que eu vivo hoje, porque a minha Sim. vida realmente foi trabalho desde criança, ajudando, vendo os meus pais trabalharem, minha mãe, muito guerreira, e que também é um espelho para mim. E baseado nisso, eu fiz o meu caminho, a minha trajetória. Fácil não foi, então passamos por dificuldade financeira, sim, dentro do nosso limite, Toda a tua infância foi em Bacabal? toda a minha infância. Vivi praticamente 26 anos em Bacabal. Nesse período, eu passei por. Sempre nós temos, né? Então, eu, eu acho que por uma coisa da minha cabeça, eu entendia que eu era filha que rejeitada e que eu precisava dar mais de mim, sempre mais de mim, Sim. para conseguir a atenção, para conseguir o amor. Então, nós somos 5 irmãos, mas eu, a segunda é a que ia para a roça, que fazia as coisas mais difíceis para conseguir aquela atenção. Eu Então, entendo. isso é eu acho que me gerou sim trauma, tristeza, mas eu só vim descobrir isso agora, com o Sério. tempo, porque eu precisei estudar, eu precisei me conhecer para saber por que que eu tinha essa necessidade De aprovação, de né, Glauci? aprovação, por que que eu queria ser a melhor filha, por que que eu tinha que fazer mais do que os outros, por que essa minha necessidade de querer a atenção dos meus pais, o amor dos meus pais. E durante esse período veio a minha adolescência e eu continuei com o mesmo comportamento. Uhum. Claro, fui uma criança que feliz porque eu tive
uma infância onde eu brincava muito, eu aprontava muito também, mas faz parte. É, faz parte. Minha mãe, ela sempre falava que eu era muito danada, e era mesmo. Então, isso para mim já era uma forma de destaque, Sim. mas que eu queria a atenção dela, sim, de alguma forma. Você percebe que de repente faltou abraço, faltou essa validação, faltou ouvir que você era amada? Só para mim entender um pouquinho onde foi que você. Durante toda a minha vida, eu entendi que eu não era amada, porque eu não ouvia o eu te amo. Sim, Eu não ouvia essa palavra que eu tanto queria ouvir. Mas, com o tempo, eu descobri que essa era a forma dela me amar. A forma da minha mãe me amar não era dizer eu te amo. É sair de casa de manhã para trabalhar e voltar no final do dia cansada sim. para que não me faltasse nada. Isso também é um gesto de amor. E eu tentei não passar isso para as minhas filhas. Mas quando esse reflexo já está em você, você sempre acaba deixando um pouquinho. Mas eu falei, não, eu quero falar para as minhas filhas que eu amo. E Externar, né? isso foi uma Deixar batalha, claro, né? porque eu não sabia como chegar. E sou sincera com você, quem me ensinou a usar essa palavra, eu te amo, foi minhas filhas. Sério, Glaucio? Não partiu de mim chegar e falar, eu te amo. Não. Sempre fui uma boa mãe, dei tudo de mim para elas, mas foi ela que me ensinou. Então, quando me lembro que a minha filha mais nova falou assim: Mãe, eu te amo. Eu precisava quebrar isso em algum momento. Eu precisava falar sobre isso, que a vontade era muito grande, mas eu não tinha como, eu não sabia. Então, foi um aprendizado. Hoje eu falo para você que isso já sai Naturalmente, né? naturalmente, mas é uma dificuldade que eu E tive. interessante que foi a caçula, né? É, Que trouxe isso. Então, quer dizer, de certa forma, tanto Bruna como o Eduardo, eles também, em algum momento, talvez, puderam também perceber que sentiram essa é uma necessidade. repetição, É. como o pessoal fala, né? É a repetição daquele ciclo, daquele padrão, né? E aí, com a caçula já foi diferente, É. né? O interessante é que você começa a perceber a sua falta na infância e você tenta suprir isso com seu filho. Sim, E o eu te amo foi a parte mais difícil para mim. Não deixar faltar nada, trabalhar, fazer tudo. Eu fiz tudo que eu pude. Mas a minha dificuldade foi, e olha aqui, já foi na adolescência que eu comecei a praticar, exercitar, porque para mim exercitar, era um né? exercício. Você foi mãe com quantos anos, Glauci? 19. 19 anos, né? 19 anos. Então, com 22 anos, eu já tive os 3 filhos. 3 filhos. Praticamente 3 anos e eram os 3 filhos, É. né? E essa fase de mãe, né, que você compartilhou um pouquinho, também se misturou com a fase que eu acredito que a gente se conheceu alguns anos depois, né? E eu recordo muito que você falava assim: Jô, eu precisei ficar 10 anos fora do mercado de trabalho por conta dos meus filhos. E eu vivenciei isso recentemente, né? Passei 1 ano e meio totalmente dedicada à Daça e foi muito difícil. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho como é que foi esse período, como que você conseguiu sobreviver financeiramente com 3 crianças, abrir mão ali de repente de uma profissão. Eu comecei por necessidade financeira também. É como eu volto lá naquela questão. Pela vontade de mostrar um eu que. Coisa. Então, eu fiz um curso técnico de enfermagem e comecei a trabalhar muito cedo, Foi, né? 16, 17 anos. Mas desde o início eu sempre trabalhei, eu vendendo, mas eu sempre tive o meu dinheirinho. Então, Sim. quando eu fiz esse curso para trabalhar, eu casei, tive filhos, e aí eu falei, eu preciso parar. Porque eu falo para você, eu não me arrependo. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Foi necessário, né? Foi necessário. Eu acompanhei e, paralelo a isso, eu tive a perca do marido, que faleceu, e aí a necessidade só aumentou. Você ficou viúva com quantos anos, Glauci? 25. 25 anos? Então você casou aos 19 e ficou viúva aos 25. Meu Deus. E com filhos para criar. Não posso muito falar nessa questão financeira, porque Sim, eu fiquei com recurso para criá-las, mas o que é importante é que
eu precisava criar o que eu tinha de pensão, dava para cuidar dela, dos estudos, E de você? mas de mim. E o exemplo que eu tinha que dar como mulher, como mãe para elas. E aí a minha preocupação, poxa, minha filha vai para a escola e o coleguinha vai perguntar: a sua mãe faz o quê? Entendi. Porque aí realmente as crianças A sua questionam, mãe é né? o quê? Seu pai é o quê? Meu pai faleceu, a sua mãe faz o quê? Fica em casa. Que Então criança sincera, né? essa era uma preocupação que eu tinha. Então eu comecei a fazer faculdade, mesmo eu tinha dificuldade de deixá-las. E Sim. aí eu já estava em outro relacionamento também, que já me ajudava pra caramba. Eu tinha outra pessoa que cuidava delas enquanto eu estava em aula. Mas quando não tinha, eu colocava elas para ir para a faculdade comigo e foi assim. E foi assim. E hoje estão adultas, E né? hoje estão adulta e eu acredito que o mérito, sim, meu, tá? Sozinha não, porque eu acho que a gente não consegue isso só, mas eu considero isso um mérito, sim. Você percebe, sente, você conseguiria mensurar se você, enquanto mãe que passou por tudo isso, poderia dizer que você é uma mãe realizada, Muito, vendo hoje os teus filhos? muito. E são análises que eu faço. Primeiro, caráter. O que que eu consegui transmitir para elas, para Sim. eles, caráter. Então, como eu fiquei viúva muito nova, eu sempre briguei mesmo por moral. E assim, eu queria passar isso para ela, moral, caráter. Aham. E eu falo para você que eu sou realizada também com isso, tá? E elas não vão falar, se escandalizar com a mãe. Então eu tinha toda essa preocupação. Eu não queria isso para Quantos elas. anos hoje tá a Bruna, a Ednágila e o A Eduardo? Bruna, 32, Eduardo, 31, e a Denájila vai fazer 30 Vai agora em fazer janeiro. 30, né? Foi E a Celine? Celine, 1 aninho, 3 Um meses. aninho. E a gente vai já falar sobre como é que é ser vó também. Glaucio, nesse período, você contou um pouquinho, compartilhou como foi a tua vida, mas como era a Glauce espiritualmente? Você se sentia que você era amada por Deus já nesse período? Você já tinha esse entendimento? Já tinha tido algum encontro pessoal com o Senhor, com Jesus? Ou ainda não? Veio muito tempo depois? Muito tempo depois. Muito tempo depois, né? Apesar de nascer, me criar no evangelho, mas é muito diferente de você, os seus pais, eles colocam você no caminho. Sim, Eu ia para a igreja, eu participava de eventos, adorava fazer peças na igreja, então eu era muito ativa na igreja. Mas eu ia porque os pais levavam, mas o sim. sentir Deus, eu acho que isso vem com o tempo. Eu acredito que sim. Então, eu muito nova também, o meu marido era evangélico, pai das Sim, meninas, que faleceu, mas era aquele crente frio, tanto eu como sim, ele. Então, como se a gente estivesse devendo algo compreendo. para a família, que precisava ir para a igreja, mas não tinha, na verdade, o temor existia. O crer em Deus também. Seria a comunhão, seria a intimidade, seria É, aquela coisa da amizade mesmo com o sim, Senhor. Porque na verdade ter o Senhor é isso, né? É buscar ter esse diálogo todo ter o dia. Senhor. Hoje eu tenho um entendimento que ter intimidade com Deus está muito além de quando eu era criança, ia para a igreja e participava dos eventos, está muito além disso. Então, isso é interno. Isso é você e ele, e eu tenho essa experiência muito boa. Muito boa, né, Glauci? Sim, Teve algum momento que você pensou em desistir na tua caminhada? Quando eu falo desistir, eu não falo desistir só por falar, ah, eu vou desistir, mas assim, desistir mesmo, sim, de não continuar, sim. porque eu te faço essa pergunta porque apesar de eu ter só uma, né, e a minha mãe sempre fala assim, e eu que tive 8. Parece que a matemática nunca fecha, né? Aí É, a gente fica assim, meu Deus, só com uma, não tô dando conta, imagino com 8. Mas eu creio que cada tempo é um tempo, né? Naquele tempo as mães não eram tão como hoje, mas você, de certa forma, veio desse tempo que existia realmente uma, vamos dizer assim,
um peso, de certa forma, né? Não quero que as pessoas me entendam errado quando eu falo peso com relação ao filho, mas assim, aquela cobrança mesmo de que a mãe tem que ficar dentro de casa, mas logo depois você teve essa vida profissional muito ativa, que foi quando a gente se conheceu. Eu quero muito que você É, compartilhe um pouco sobre essa questão da liderança, até porque toda a minha liderança, a minha base da minha liderança, ela veio muito de ti. E aí hoje, compreendendo, sendo mãe e trabalhando, eu vejo o quanto que é difícil com uma. E você estava muito ativa no mercado depois, eles não eram tão grandes, já assim, adultos. Como que você conseguiu fazer isso? Você pensou em desistir, ficar só sendo mãe, ou você realmente é, decidiu continuar? eu, eu fui desafiada, na verdade. Então, eu aprendi e desaprendi, que eu não quero mais isso, eu não quero ser desafiada para ter que enfrentar, entendeu? Entendi. Eu não quero. Então, eu era muito desafiada. Eu me lembro que teve uma pessoa que falou assim: "Ah, tá, e Bruna Celeste vai dizer o quê pros amigos?" E aí eu, e a mãe dela faz o quê? Nada. Sim, E aí, para mim, aquilo foi um desafio. Aí eu fui para a faculdade, e aí eu tive a oportunidade de um estágio, e a minha persistência. Eu estava fora do mercado de trabalho há 10 anos. sim. E eu precisava recuperar, eu precisava aprender, então eu fugi totalmente daquilo que eu havia feito antes e comecei uma vida nova. E eu precisava daquele tempo para aprender. Então eu fui humilde o suficiente para falar assim: eu vou passar o tempo que for preciso para que eu aprenda. E quando eu falo em aprender, eu estou falando em realmente aprender e ser exemplo. Não é só aprender, vou fazer aqui e acabou. Não, eu quero. Sim. E aí, então eu passei como estágio praticamente 2 anos e meio numa empresa, que devo muito também. Aham. E depois eu fui contratada e passei muitos anos como operadora de telemarketing. Depois eu assumi uma supervisão, depois uma coordenação e fui aprendendo a fazer gestão. Mas antes eu precisei primeiro fazer gestão do meu comportamento, das minhas De você atitudes, de mesma, mim né? mesma. Eu precisei me conhecer para saber os meus limites, até onde eu poderia ir ou não. Quem te ajudou nesse processo, Glauci? Quem eram as pessoas assim que você percebe que foram importantes? Foi alguém da tua família? Foram pessoas de fora que você nem esperava que pudesse te dar esse apoio? Foi pessoas de algum ciclo específico? Você não precisa citar as pessoas, mas assim, você teve esse suporte da família já nesse período ou não? Não, não tive porque a minha família estava no interior e eu estava em São Luís. Mas eu tive ajuda de a minha gestora na época, porque eu sempre procuro admirar, para que eu também cresça. Sim. E aí eu tive a minha primeira gestora, Valdelice, me lembro, que me deu na verdade ela me proporcionou, me desafiou a uma gestão com acho que umas 30 pessoas, Nossa, já e era ela bastante confiou. gente. Então eu não queria desapontá-la. E ela também era meu exemplo. E às vezes eu acho, poxa, mas ela é tão dura, mas ela faz acontecer. Sim. E aí, o que que eu falo? Eu peguei um pouco dela, tá? E fiz do meu jeito. Foi colocando o teu jeito, E né? colocar do meu jeito, aperfeiçoar da forma que eu achava que era correto. Apesar de admirar muito, ela é muito profissional. Sim. E o que que é ser líder para você, Glauci? Estar na frente de tantas pessoas, né? Que você já trabalhou com tantas pessoas. Eu lembro que a gente trabalhou em uma operação que a gente tinha mais de 200 Era. em cada. Na minha equipe, você tinha mais de 200 na tua, que foi em 2013. Ali era muita gente, era muita Eu acho demanda, que era uma eu cheguei operação a que ter uma funcionava operação de, 24 eu horas. cheguei a ter uma operação de 700 pessoas. Olha aí. Então, como é que foi isso? Sair de ser líder de três, seus filhos, para ser líder numa empresa, né? Com tantas pessoas, tantas É. famílias. Eu acho que a gente precisa primeiro aprender a fazer gestão de si mesmo e gestão de pessoas. Porque o que que te dá resultado? Pessoas. Pessoas. Então, assim, impor. Eu preciso fazer com que Josilma faça o que eu quero sendo feliz. Sim, Então, eu preciso que ela esteja satisfeita em fazer o trabalho dela e me dar um bom resultado. Mas eu preciso que ela esteja bem. Eu preciso que ela esteja satisfeita. Então, eu acredito que fazer gestão é basicamente isso. Eu nunca acreditei em fazer gestão por imposição. Eu sim. preciso e você tem que fazer.
Então, Lembro muito, vou compartilhar com o pessoal de casa uma coisa que foi muito engraçada. Hoje é engraçado, mas na época não foi engraçado. E eu lembro que eu cheguei pra ti, né? Eu tava, acho que na minha segunda equipe. Eu tinha, na época, uns 30 colaboradores, uns 30 operadores. E tinha uma colaboradora que ela dava muito trabalho, muito mesmo. Hoje é até uma amiga nossa, que nem mora mais aqui em São Luís. E eu lembro que os resultados dela eram terríveis. E eu cheguei pra ti e falei assim: por favor, tira essa pessoa da minha equipe. sim, lembro. E aí você falou assim: tiro não. Eu falei: por favor, é a única pessoa que tá atrapalhando. Olha a E minha o mente resultado? naquele tempo, achando que as pessoas atrapalhavam, né? E aí você chegou pra mim e falou assim: Jô, eu tiro, mas você vai primeiro treinar ela. Ela vai se tornar a melhor da tua equipe. E aí, quando ela se tornar a melhor, eu tiro ela da tua equipe. E eu lembro que eu saí dali achando assim, meu Deus, como assim que ela faz uma coisa dessa comigo? E aí eu também fui desafiada, né? E aí voltei, eu disse, agora como que eu vou fazer isso? Que a pessoa não quer, a pessoa. E aí, a partir daquele momento, eu entendi que todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito. Então, realmente cabe ao gestor, ao líder, trazer a pessoa para si, perguntar, questionar, entender se ela realmente percebe e entende que ela está errando, porque muitas das vezes a gente falha de não dar esse feedback. E aí, quando ela se tornou a melhor, aí você foi lá e tirou ela da minha equipe. Então, assim, depois de muito tempo que eu consegui compreender aquilo que você me ensinou, assim, na prática. Mas foi muito difícil. É que, na verdade, eu acredito que se você trabalhar, e não adianta, não é com imposição, você tem que trabalhar a pessoa e colocar do seu lado. E foi o que você fez. E com muito sucesso, porque ela realmente se tornou uma boa operadora. E depois foi promovida, E né? depois foi promovida. É desafiador, é aquilo que eu falo. Nós precisamos ser desafiados a cada momento. É cada momento. Glauci, e hoje, como é que tá a tua vida hoje? Você não mora mais em São Luís, né? Você mora em outro estado? Como é que tá essa É, eu estou em, logística? eu estou em São Paulo agora. Estou aqui mesmo para estar com você, para estar com minha mãe. Vou passar 15 dias e vou retornar para lá. Sim. Então, o que a Glaucia faz hoje? Minhas filhas não moram no Brasil, e aí eu preciso estar sempre lá 2, 3 vezes por ano. E a minha facilidade, É São Paulo, né? Que São tá Paulo, mais para estar mais próximo. próxima dela. Mas o que a Glaucia faz hoje? O que Glaucia, Qual o sentido que você qual o deu? sentido que eu dou para a minha vida? Eu já estou com 52 anos. Tá? Então, assim, hoje a Glaucia precisa viver. E o que é viver para a Glaucia? Eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, o ano passado eu passei um ano cuidando da minha saúde. Sim. Esse ano eu estou passando um ano estudando também, Voltou a realmente. estudar? Voltei a estudar, então praticar o meu inglês e fazer cursos. E ajudo também Sim. com prestação de serviços algumas vezes, mas é muito raro. Mas eu ainda estou focada no aprendizado que eu ainda estou buscando. E o que você está buscando hoje? Qual tipo de aprendizado? Eu acho que a gente é muito parecido numa questão. Eu terminei um curso de um MBA de gestão estratégica de pessoas. Sim. E hoje eu não busco ser uma psicóloga, mas eu queria muito, muito mesmo conhecer pessoas e ajudar de alguma forma. Sim. Então, Tá pensando em estudar psicologia, então? Ou não? Ainda tá fora do radar? eu vou começar um pouquinho aprendendo a ouvir mais. A ouvir mais, né, Glaucio? É, Realmente, porque na posição de líder a gente acaba falando mais, né? Embora a gente também escuta bastante. sim. Mas eu acredito que nesse tempo realmente o Senhor ele tem levantado pessoas, né, em todas as áreas e pessoas que têm essa consciência de onde já vieram, do que já fizeram, do que contribuíram. No nosso caso, muitas das vezes foi mais dentro de casa para a família, né, nesse É, servir e no trabalho. Mas e para aquelas pessoas que nada podem nos oferecer? Né? A gente está num tempo realmente, como você falou, que passou por um período difícil, né? Teve que ver essa questão de aprender esse lado emocional. Fala um pouquinho como é que foi esse processo. é, é bem difícil quando você não. Hoje eu já falo isso com muita clareza, com muita segurança. Mas é uma segurança que eu busquei, porque eu não conseguia falar. Então, Sim, durante o processo, eu sofri, tipo,
não vou falar que foi abuso, Sim. mas assédio, tá? E eu não tinha como me defender. Quando eu faço uma comparação hoje, uma coisa que eu trabalhei também, que nem segurança eu tinha para chegar para você e falar. Então eu me sentia totalmente insegura para tudo. No momento em que eu fui assediada, eu não tinha condições de chegar e falar. Eu fui assediada. Mas Porque você entendia que tinha sido um assédio? eu entendia que tinha sido um assédio, eu entendia que eu vivia presa, sem sair de casa, trancada, com medo, Sim, e já com filhos para criar, e eu precisava me mexer de alguma forma, sair dali, e eu não tive, nesse momento eu não tive ajuda. E tive, quando eu cheguei para minha família e falei, então fica muito difícil para as pessoas acreditarem sim, quando você fala quem. sim. Mas eu acredito que assim, que Deus sempre coloca as pessoas na hora certa. Eu tive uma pessoa que falou assim: eu acredito em você e eu vou tirar você daí. Perfeito. Mas você sente que nesse momento você já tinha fé para isso ou Não, foi algo mais de força mesmo, interior? é, eu acho que muita força. Eu não tinha essa fé toda, mas sabe o que eu tinha? Uma intimidade. Sim, Eu tinha uma intimidade tão grande com Deus que eu não conseguia fazer as coisas sem ouvir. E quando você cria, você reconhece o que Deus quer para você. sim, E eu me lembro quando eu tive que sair do Maranhão, do Maranhão não, de Bacabal, da cidade onde eu morei, que eu fui sim. para morar em São Luís. Eu falei, eu vou. Enquanto eu desafiei todo mundo para vir, meu coração estava em oração. E Sim, eu falava, Senhor, é a tua vontade. E você sabe o que é você se criar no evangelho, você viver aquela vida com Cristo e você nunca ouvir Deus falar com você? sim, E aí as coisas no caminhão, tinha ficado um colchão e eu só um minuto. E sim. eu tranquei o quarto e orei. E eu falei, Senhor, a tua vontade seja feita agora, ou esse caminhão não sai dessa porta. Porque eu não queria fazer as coisas só pela minha vontade. Eu Sim, sabia que Deus tinha um propósito, mas eu precisava ouvir, eu precisava entender, eu precisava sentir. E quando eu falei, Senhor, fala para mim o que eu devo fazer. Agora, paralisa tudo que eu tenho para fazer se não for para eu ir. E você sabe o que é você sentir Deus te levantar e falar, nossa, vai. Eu não entendi por quê que eu comecei, eu não tinha essa conversa com Deus dessa forma. dessa forma. Então eu comecei a levantar, sabe, que é como se ele tivesse me levantado, me ajudado a levantar e falar, vai. E a segurança com que eu levantei do chão, abri a porta, sem um pingo de lágrima, não olhei para trás e disse, vamos. Sabia que não era tua força Eu sabia que ali já não dependia mais de mim, ali já era decisão realmente de Deus. de E quando Deus. você toma uma atitude assim, quando você passa por isso, você nunca se arrepende. Nunca. É verdade. Ontem eu estava lendo, né, aquele diálogo que Jesus tem com os discípulos, que ele vai ensinar a orar, e aí ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? E Jesus, ele estava lendo no rodapé, que ele fala assim, naquela época, os fariseus, eles faziam muitas orações repetidas, né? Hum. E Jesus, ele quer que a gente faça orações sabendo o que que nós estamos falando, sabendo o que que nós estamos pedindo. Então, eu creio que muitas pessoas erram nessa parte. Querem fazer aquela mesma oração por Vou fazer. fazer. Ah, porque eu tô orando aqui, mas assim, não fazem aquele culto racional, como Paulo fala, né? Então, eu acredito que quando você fez essa oração, você sabia exatamente o que que você estava querendo, o que que você estava esperando, e acima de tudo, assim, você estava precisando de uma resposta, de uma Sim. direção. E ela veio, né? Então, eu creio que o Senhor, ele realmente, ele tá muito mais perto do que a gente imagina, mas a É, gente não tem esse eu sempre diálogo. falo que Deus está mais perto de mim do que todo mundo possa imaginar. Porque eu sei que Deus, quando vir, ele vai levar a igreja. Quem é a Sim, igreja? Sou eu. Então, assim, eu preciso viver isso, eu preciso vivenciar isso. Eu falo muito que muita gratidão, porque quando eu olho para trás, o que eu vivi, o que eu já passei, eu consigo chegar até aqui. Então, Josilma, eu acho que não. é verdade.
E hoje, assim, você tá com essa ideia, né, de ajudar pessoas de alguma forma, mas você pensa já em algum projeto? Consegue partilhar alguma coisa? Já tem uma direção do que seria Não, isso? direção ainda não, mas eu gosto muito de idoso. De idoso? Gosto. Então eu tenho um carinho muito grande, talvez até mais que com criança, Sim. um cuidado com o idoso. Eu gosto muito de cuidar de idoso e eu Talvez seja nessa talvez seja direção, nessa né? direção. E aí, falando de criança, bora falar de Celine um pouquinho. Bora! Como é que é ser vó? Nossa, é um sentimento assim de, sabe, eu sempre tenho uma conexão muito grande com minhas filhas, então eu Sim, entendo o que elas passam sem que elas me liguem, e às vezes eu sei quando elas estão passando por problemas, dificuldade, porque é sim. uma ligação muito forte. Então, Bruna falou assim: "Ah, mãe, eu quero falar com a senhora". Bruna tá grávida. Já imaginou que pudesse Imaginei. ser? Então ela ficou assim, só que eu não falei pra ela, né? E aí ele falou: "Ah, Bruna quer falar com você por chamada". Aí ela disse: "Não, mãe, quando a senhora chegar em casa, ali, que é comum. Bruna sempre me liga todos os dias". Sim. Por ser comum, não era pra eu É, sentir nada, sentir nada. teoricamente, né? Aí eu falei: "Eu já sei, a Bruna tá grávida". E eu já sentia isso. Aí veio, Josilma, aquela coisa: "Poxa, a Bruna tá grávida, eu preciso de energia. Eu preciso Sim. curtir". Eu falei: "A Bruna teve filho com 31 anos", então eu falei assim: Sim. "Eu tenho que ter energia". E aí eu já estava começando a sentir alguns problemas de saúde, aí eu falei: "Eu preciso me cuidar, porque eu preciso ter pique para brincar com os meus netos". Que coisa boa. E eu vivi isso, gente, é maravilhoso, sabe, que é você acordar cedo, então às vezes eu acordava mais cedo para ver ela acordar, eu queria Sim, tá perto, estar né? perto, então eu quero acompanhar cada processo, então cada vez que ela fala uma palavrinha nova, a Bruna me liga: "Mãe, ela aprendeu a falar, mãe, ela já fala isso, mãe". Aí eu pergunto: "O que que Celine tá fazendo? O que que ela". Então ela criou um hábito também de, ao acordar, a Celine toda manhã Te ligar. me ligar, às vezes me liga para tirar ela do berço com ela por vídeo e para tomar o cafezinho conversando com ela, Que coisa boa. mas é como se eu tivesse revivido, entendeu? Me deu um gás para me cuidar, para Que bom. aí eu volto aquele processo. Eu quero fazer algo para que a minha neta fale a minha avó. Sim. Mas você sente hoje que você tá plenamente curada, Glauci? Dessas coisas do passado, de tudo que você passou? Josilma, eu acho que eu me considero, eu acho assim, eu falo muito. Hoje eu estava conversando mesmo com minha mãe e falei: quando você guarda, quando é que você sabe se você está curada ou não? Sim. Quando você sente, quando você fala e sente alguma coisa do que aconteceu no passado. Eu simplesmente não sinto mais nada. Nada mesmo. Então, por tudo que eu passei, eu não sinto raiva, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não guardo, Sim. sabe? Então, assim, até as pessoas que me feriram, eu falo assim: eu não preciso conviver com ela. Mas se eu precisar ajudar, eu ajudo. Então isso é cura É mesmo. cura. Eu Isso é falo cura assim, é cura. completa. Não tenho mágoa, não tenho raiva, não consigo sentir. É um sentimento que não existe em mim. Não existe. E às vezes, claro, tem aquele momento em que você. Mas hoje eu sei que eu sou curada, hoje eu sei que. Mas é muita oração mesmo. É muito contato, tem que você precisa. E é diariamente, E é né? diário. Essa decisão, ela é diária Porque realmente as pra provações, gente. elas são diárias. Elas Então, são todo dia diárias. vem alguém provocar, todo dia vem alguém machucar. E aí você tem que estar se renovando todo É dia. verdade. Glauci, eu vou fazer um breve agradecimento àquelas pessoas que permitiram com que esse nosso bate-papo acontecesse. Eu quero agradecer a Levance Turu, Clínica Odontológica de Estética. A Levance fica localizada ali no Turu, na pessoa do Dr. Tiago Barros. Agradecer ele por estar abençoando esse projeto. Quero agradecer também a Kessia Freire, a minha amiga ali da Ana Lu, Joias Contemporâneas, que está te presenteando. No Ai, final, eu vou te dar um presente. A Kessia, né? isso. Pois é. Então, Maravilhosa. assim, está crescendo aí com a Ana Lu e a gente fica muito feliz. Ela também está abençoando esse projeto. E se você também quiser abençoar, você pode entrar em contato comigo para próximos episódios, né? Quem sabe a gente está compartilhando um pouquinho aqui do seu negócio, da sua empresa. Glauci, suas considerações finais.
né? O que que você quer deixar de mensagem, né? Toda palavra, ela é uma semente, né? Você quer falar diretamente com quem? Você quer falar com as mulheres? Você quer falar com as mães? Você quer falar com todas as pessoas, com os idosos? Qual mensagem que você quer deixar? Se hoje fosse aquela última oportunidade de deixar uma mensagem sobre a vida, sobre cura, sobre processo, o que que você quer falar? Abre seu coração. Hoje eu quero falar muito sobre o perdão. E eu acredito que não podemos viver em paz, não podemos buscar Cristo se a gente não consegue perdoar. Porque Deus perdoa os nossos pecados. Então, quantas vezes? Quantas vezes Deus precisou perdoar? Quantas vezes nós cometemos erros e Deus nos perdoa? Então, quando a gente precisa tirar do nosso coração tudo que nos faz mal. E a mágoa, a raiva é aquilo que eu batalho sempre. Então eu falo, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Não mesmo. Mas isso só acontece, Josilma, quando você tem uma intimidade com Deus. Quando você tem a conversa diária com Deus. Uma Então, amizade, né? eu não converso com Deus em oração. Eu estou dirigindo aqui, estou falando sozinho, Senhor. Isso, porque eu preciso que Ele me ouça. Eu preciso ouvir a voz dele. Então, essa intimidade que eu tenho com ele, poxa, Senhor, fulano me machucou hoje, disse isso para mim, eu fui julgada por isso, por isso. Então, eu preciso dizer para ele, para que ele acalme o meu coração. Então, eu acho que essa mensagem é para todos, o perdão. Aprendam a perdoar, porque vocês são perdoados todos os dias. Deus te dá uma nova chance todos os dias. Deus dá um livramento todos os dias. E amar ao próximo, independente de tudo. Independente de tudo. Glauci, muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Jesus está à porta e bate. Se você entrar, abrir a porta, ele vai entrar e cear com você e você com ele. Tchau, tchau, gente. Tchau.